Olá, você está no canal Cunha Fire. Eu já trouxe a leitura semanal, que está um pouco atrasada, né? Então vamos colocar assim a partir dos próximos 7 dias. Então vamos considerar aí uma semana para sabermos o que pode surgir, quais novidades, que situações que podem se apresentar aí na sua vida neste curto prazo. Tá bom? Então para isso se concentre, mentalize aí sua situação, seu momento e veja qual dessas duas opções chama mais sua atenção. Primeira opção, Tarô do Divino, com quartzo branco, e a segunda opção, Shadowscape Tarot, com a pedra citrina. Se concentre, se acalme aí a mente e faça a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo, escolha com calma, depois avance até a opção desejada. Tá bom? Então vamos iniciar com a opção número 1, o quartzo branco, afastando a 2 por enquanto. E quartzo branco. Vamos saber a mensagem do oráculo. Inicialmente está por vir uma mensagem aí. O que está predominante para os próximos 7 dias na vida do consumente que escolheu a opção número 1, quartzo branco? Wait. Puss in Boots. Gato de botas, hein? Difícil essa carta sair. Então vou ler aqui a descrição. A gente sabe, conhece o personagem do gato de botas. Pode ser, então, é relacionado à inteligência, sabedoria, alguém charmoso, tudo que o gato de botas aparente, um gato, né? O charme, toda essa elegância que ele tem. Carisma, persuasão, totens animais. Às vezes mesmo simboliza até um amigo, uma pessoa próxima, muito sábia, inteligente. Uma jornada para uma nova vida. E diplomacia e persuasão. Sucesso através do otimismo em cada oportunidade, toda oportunidade. Então, aqui simboliza se realmente tem característica esse personagem, uma pessoa, né? Além de um gato com as características que eu disse, dessa inteligência, elegância, postura, também pode representar alguém de fato aí muito inteligente que possa exercer aí um papel na sua vida, ou estar ali sob influência. Vamos ver. Ou pede justamente que você use esses dons, essas características aqui do gato de botas. Vamos tirar um arcano maior, represente esse período. 7 dias, na vida do consumente escolheu a opção número 1, quartzo branco. O carro. O carro falando de direção, movimento. Movimento com responsabilidade, com liderança, com objetivo. Então, o puxar o carro. O carro é tomar as rédeas. Você vai se movimentar em direção ao que você deseja, o que você busca, além de falar direção, direcionamento mesmo. Então, ter essas rédeas da sua vida. Seguir ali fala um pouco de persuasão. Então, faz sentido com essa característica, utilizando o carro, né? Essa força que move, mas com esse entusiasmo, força de vontade de querer realizar as coisas. Tá? Às vezes não necessariamente fazer um movimento, ir, me locomover, mas é em direção a algo, tá? Agir. Vamos ver o tarô melhor. Próximos 7 dias, para os consumentes escolher a opção número 1, quartzo branco, que está por vir aqui. Nos fale aqui. Primeiro tirar 6 cartas. Semana, 7 dias, se os consumentes escolher a opção número 1, quartzo branco, que está por vir. Sete de copas. Rainha de espadas. Nove de espadas.
2 de paus, o eremita, muitas não, 10 de copas. Então vamos lá. O que posso dizer aqui? Falei sobre a necessidade de direcionamento, tomar as rédeas, realmente, talvez o arcano maior ele veio com um conselho, né? Spoilers, justamente sobre a ação aqui que é pedida nesse período. O Gato de Botas falou da presença de alguém que pode representar então uma pessoa que tem influência ou a necessidade de usar a sabedoria, ou a persuasão, o charme, a elegância para executar ações. Existe aqui às vezes uma dificuldade de agir, né? Tem uma preocupação aqui nessa leitura, nesse período, que você talvez esteja ali muito perdido, né? A pessoa ali que necessita se orientar, buscar focar no que quer. Independente da área aqui, o Sete de Copas abre o jogo falando da pessoa perdida diante das opções, seja com relações, com pessoas ou áreas da vida. É aquela situação que tem coisas ali que eu gosto de todas elas, mas ao mesmo tempo eu fico muito rasa, eu não me aprofundo, eu não direciono, entende? Então fica muito iludido também. Tem essa situação. E uma rainha de espadas está aqui sob influência, trazendo regida por signos de ar. E tem algumas, né? Duas cartas do naipe de espadas que fala da mente. Então é uma questão que é necessário ter os pés no chão. A rainha de espadas ela é prática, é ver para crer, diante do histórico que ela viveu. Então é uma pessoa que não romantiza as coisas. O sete de copas traz uma pessoa que está um pouco perdida, iludida diante das situações. Então o que pede aqui? Justamente ter direcionamento, né? Rainha de espadas não fica aí perdida uma pessoa sobre as ilusões. Ela busca clareza. Como eu disse, é ver para crer, é uma pessoa ali preto no branco. Então eu acho que há necessidade aqui do balanço sobre isso, né? Balancear isso. Talvez você está com dificuldade de tomar ações. Esse período seja uma época aí que tem que pensar, tá no período aí de pensar, de buscar respostas ou preocupações diante da vida, situações que esteja vivendo. O nove de espadas aí no meio do jogo, falando de preocupação, insônia, falta de, né, o tormento da mente, falta de sono aqui, a pessoa fica um pouco perturbada e isso está relacionado a uma indecisão ou falta de atitude. Dois de paus. Dois de paus aqui, eu falo falta de atitude, aqui é uma pessoa que quer tudo e não tem nada. E aqui é uma pessoa que tem que se movimentar e ficar parada no meio do caminho, como um dois de paus. E essa preocupação, isso de estar parado, não fazer esse movimento, te traz preocupação, traz medo. Mas só que lembra que o nove de espadas fala sobre ampliar a situação, às vezes não necessariamente seja todo esse monstro que a gente pinta aí. Tá? Então, é muito a nossa mente que nos sabota e aumenta, né? Amplifica essa situação. Então, algo aí pede movimento. Você talvez tenha que tomar uma escolha, um caminho para alguma coisa na sua vida esse período. Você se encontra aí no impasse, mas ao mesmo tempo que você sente que eu tenho que ter razão, sabe disso, né? Agir aí racionalmente, equilíbrio, traz medo, insegurança. Então aí fica parado no meio do caminho. Mas o eremita fecha ali falando de buscar respostas, de se orientar. É uma carta que fala de reflexão, né, de eu me afastar diante de tudo para buscar o melhor caminho. Então, eu vou pensar um pouco sobre a situação, tá? E que situação? Pode estar relacionada a questões até familiares, questões aí de relações, o que que envolve o 10 de copas, que é a completude lá do naipe de copas. Então, é aquela constituição familiar, constituição ali do casamento ou da família em si. Então, isso está relacionado a pensar sobre isso. Algo está implicando alguma ação aqui implica nesse bem-estar aqui com o 10 de copas, entende? Vou tirar mais duas cartas para complementar. Muitas cartas. Que são muitas.
Aqui, então, novamente, o quatro de paus. O quatro de paus fala de estrutura compartilhada, que na imagem a gente pode até entender como um casamento, e ela muitas das vezes representa, assim, na imagem um casamento. O que é? É algo que a gente compartilha com outras e tem estrutura, é estruturado. Tem as estacas ali que trazem, quatro estacas que trazem estabilidade e sustentação. E aqui um dois de ouros, falando de equilíbrio, flexibilização. Então, de fato, você possa estar aí vivenciando situações que implicam nesse desequilíbrio, né, ou a dificuldade de agir, que impliquem nesse ambiente familiar, na constituição ali da sua família ou de relações, né, que traz essa base para você. Então, você está num período, talvez, de tá um pouco perdido. Estou levando a situação e, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer alguma coisa e isso me traz muita insegurança, muita preocupação ali, insônia. E isso está relacionado a essa sua base, seja uma relação ou não. Você traz preocupações. Não saiu nenhuma carta do naipe de ouro, só aqui dois de ouros, né, que fale aí de, às vezes, escassez, ou questões aí financeiras, de fato. Mas também pode estar relacionada a prazeres, que são resultados aí das boas finanças. E às vezes pode até resultar, então, numa preocupação com relação a essa estabilidade financeira, o que envolva aí uma família ou a sua completude, né, a harmonia em casa. É, e isso possa estar relacionado a uma relação, ou casamento, ou mesmo ali o ambiente familiar, o ambiente ali, a casa, onde eu moro, o meu equilíbrio. E esse período, então, as duas cartas aqui do início, ela acho que ela vem mais com conselho, falando justamente de usar sabedoria, persuasão, saber agir diante das situações, mas com direcionamento, sabendo o que quer. Ou você vai determinar o seu objetivo a partir do momento que eu sei o que eu quero. Existe pessoas, muitas vezes, até tem uma carta do oráculo que sai muito falando sobre isso. Você primeiro tem que desejar, você tem que saber onde você deseja ir para você tomar os partidos. Falo do que a gente manifesta para o universo, a gente recebe. Então, manifestar claramente, acredito, né? E com maneira, eu acho que eliminar, né? Essa é a questão de uma pessoa que fica ali muito perdida e não foca, fica desfocado, traz essa situação, às vezes, de paralisia. Talvez seja um caso, então, não é simples assim, né? É uma dificuldade, às vezes, de achar o caminho mesmo. Uma pessoa que, às vezes, está muito preocupado com questões que vêm com relação a sua estrutura familiar. Como eu disse, possa estar relacionada a relações afetivas que estejam sobre situações turbulentas, ou ali tem pessoas, outras opções ali que trazem essa confusão, né? Para alguns casos, seja justamente a opção entre mais pessoas, mas não necessariamente. Às vezes, possa estar relacionada a questões do trabalho também. Ah, então, áreas de trabalho, áreas de estudo. Veja aí o que faz sentido. Vamos tirar uma carta de aconselhamento para essa semana aqui. Library, biblioteca, tome controle da sua própria narrativa. Aqui traz uma questão, desde o início falei lá de controle na questão de direção. Então, se é a sua própria narrativa, vamos ver a descrição da carta, o que que fala. Mas aí, alguém mais está tentando dar pitaco na sua vida? Como assim? Se meter? Então, eles pensam que eles podem controlar cada movimento, mas você precisa dizer não para a manipulação. Lembra aqui também a questão de situações de pessoas que às vezes podem ser persuasivas, isso ressoar às vezes em manipulações. Também existem casos aqui. Então pode parecer tentador, né, de deixar o controle, mas você tem você dá todo o seu poder da sua narrativa e aí surge o caos. Então você tem que puxar as coisas, falar a seu favor. Então, as histórias, através da sua biblioteca, elas têm que ser o quê? Sobre você, como. Então, você tem que ser o único, como diz assim, o único que vai escrever a narrativa, não vai deixar outra pessoa escrever a sua história, entende? Mais ou menos isso. Tomar as rédeas. Possa ser, você surja até influência de pessoas
aqui, algumas questões, pode até ser uma influência de uma pessoa que cause um pouco de uma pessoa ali que, sabe, confunda suas ideias ou atitudes aqui nesse período. E aí você se sinta às vezes inseguro, e tomar partido, seguir, né? E muito com relação a essa estrutura familiar, como eu disse. Então, esteja atento sobre isso. Se for preciso, não tomar posicionamento. Tem cartas aqui, 3 cartas que trazem uma dificuldade, às vezes, de tomar ações. Então, você tem que tomar ação aqui, saber diferenciar, pensar, buscar bem, por mais, às vezes, seja até necessário se afastar aí para buscar as respostas, tá? Então, é um período ali de, eu acho que direcionar ao, como eu disse lá, o que que eu desejo. Ver de fato o que eu desejo para eu manifestar. Tá? Então, sair dessa sensação de perdido, para liberar essas inseguranças, tá bom? Veja se fez sentido aí, ou se fará, né? Se não, deixa pro colega. Vamos então para a opção número 2. Que é pedra citrino. Vamos saber a energia predominante aqui. A energia que vai predominar para esse período, para os consulentes escolheram, é a opção número 2, pedra citrino. Confiança. Confiança. Que confiança é essa? Em outras pessoas, em si mesmo. O que é a necessidade de ser trabalhado? Vamos ver as situações que podem se aplicar. Confie nos dons que são dados a você. Seja confiante com pequenas coisas. Às vezes a natureza traz uma coisa boa de como recompensa, tá? Então fala aí, as fadas elas podem ser inocentes e ter um temperamento doce. Cada pequena recompensa ela pode vir através de grandes mudanças, tá? Então é uma situação que traz necessária confiança. Confiança, né, eu acho que sobre si, sobre a situação, às vezes confiar até em situações, como disse, ou até pessoas, e que podem trazer aí coisas boas. Tá? Então diz aí que confiar que você está recebendo um presente, um dom, algo aqui. Algo traz uma mensagem aqui, vamos ver melhor. Vamos tirar aqui um arcano maior que represente esse período. Então, 7 dias, próximos 7 dias aí na vida do consulente escolheu a opção pedra citrino. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna fala de altos e baixos, né? Mudanças, movimentos, também mudanças. O que está embaixo vai para cima e vice-versa. Então, vem mudanças aí que podem ser positivas, mas está de acordo também, atento a instabilidades, idas e vindas, em várias situações, tá? Aquele looping que vai e volta. Vamos ver aqui melhor. E também está relacionado a karma. Uma carta que fala de situações karmáticas. Se por vir nos próximos 7 dias na vida do consulente, escolher a opção número 2, pedra citrino. Três de ouros. Dez de paus. Tem mais. Só por ver. 4 de espadas.
Rei de copas. As cartas estão grudadas. Deixa eu dar uma baralhada. Fiquei para tirar assim hoje, mas demora mais um pouquinho, né? Oito de paus. O louco. Vamos lá por enquanto. Daqui a pouco eu tiro mais duas. Confiança, como eu disse. Às vezes é o trabalhar sobre a confiança. Idas e vindas, como eu disse. Aqui, figuras da corte saíram uma. Arcanos maiores, um. Carta do louco. Você veio de uma situação, 3 de ouros abre o jogo, falando de situações ali que envolvem trabalho, atividades em equipe, projetos, o que ali eu desenvolvo com auxílio de terceiros. E isso tem trazido muito cansaço, peso, está muito se sentindo às vezes esgotado, pressionado, uma pessoa ali que está no limite. E aí procura hoje, né, nessa semana, então possa surgir. Eu não posso nem falar assim que é descanso, porque tem cartas no naipe de paus que trazem movimento, né? Intensidade. 4 de espadas vem aqui no meio falando de se restabelecer, de se curar. É uma carta que a pessoa para um pouco depois de tanto sofrimento e fica ali. E isso está relacionado a uma figura. Temos um rei de copas aqui. Pode representar alguém na sua vida que tem aí os signos de água, câncer, escorpião, peixes ou característica deles. A pessoa que transmite, tem sentimento intenso, é sensível, mas é muito fechado. Então, muitas vezes não representa. E aqui vem um 4 de espadas. Esse 4 de espadas fala de recuperar-se, é uma carta parada, né? E essa pessoa ela pode justamente estar nessa energia também. E isso aqui, né? Ao mesmo tempo que tem alguém parado, aqui tem movimento. Existe aqui um restabelecer, uma necessidade, então, talvez pelo cansaço que vem sendo mostrado aqui, e alguém se sente esgotado, e possa esse esgotamento estar relacionado a alguém, de fato, ou trabalho, como eu disse, e pede ali uma recuperação, uma cura, uma pausa, seja você ou alguém que você esteja se relacionando, né? E aqui possa surgir comunicações. Comunicações a gente vê rápido, o quarto está mais rápido do baralho, 8 de paus, falando de comunicações a longa distância, mas elas são uma comunicação um tanto impulsiva, sabe, de maneira impensada. O louco vem aqui embaixo trazendo essa situação que, sabe, o calor do momento, me deu vontade de fazer aquilo. Eu estou entusiasmado com algo, mas eu não me fixo muito. Não me fixo muito, eu não trago muita responsabilidade sobre isso. Vou tirar mais duas cartas. Quatro de copas, as de paus. Realmente, às vezes, essa situação traz um quê de idas e vindas, né? Altos e baixos aqui. Ao mesmo tempo que a gente vê uma carta de fogo que fala de movimento, intensidade, depois vem algo aqui que dá uma parada. Duas cartas de quatro. Quatro que traz estabilidade e uma pausa, um momento mais tranquilo. 4 de espadas falando de reestruturação, 4 de copas falando de tédio, de alguém que está insatisfeito com o que é ofertado. Então existe aqui talvez uma insatisfação, um cansaço por situações que ficam ali muito não vai, não vai. O 8 de paus traz movimento, o louco, sim, mas não traz aprofundamento. Então, para questões afetivas, pode ser de fato que algo que vem se desenvolvendo já há um tempo, ao 3 de ouros ali falando, um trabalho em equipe, algo e traz cansaço, está muito cansativo e esse período aí vai ressoar sobre isso. É alguém talvez que sinta, não tome grandes atitudes para mostrar os sentimentos, né? Não esboce ali os sentimentos, como um rei de copas traz aqui, e aí traz esse cansaço aqui para a relação. E o 8 de paus fala de movimento de comunicação, fogo, as flechas do cupido vêm aí, muito de maneira descompromissada. Tá? E aí traz o quê? Insatisfação com essa situação. O As de Paus vem fechando o jogo falando de entusiasmo, início baseado no fogo aí, ó, da paixão, né? Intensidade.
É uma carta que fala das borboletas no estômago, mas ao mesmo tempo é positivo para quem quer justamente isso, ok. Mas quem não, eu acho que essa falta de aprofundamento, de movimento após essa faísca inicial, traz o tédio, traz o descontentamento aqui. Tá? Então fica muito idas e vindas, altos e baixos de sensações. Ao mesmo tempo que eu trago o fogo da paixão, a gente fica entusiasmado, mas aí não sai nada, aí embaixo o tédio, o descontentamento do que tem, então o desânimo. Então essa roda da fortuna traz uma questão sobre isso, tá? Então eu acho que pede também um pouquinho de fé, de confiar aqui. Talvez seja uma pessoa que se esboce, seja dessa maneira mesmo, tanto lenta ou fechada para si, né? E não desenvolve. Eu vou. Agora, com relações, eu acredito que são mais afetivas mesmo. Porque relações aqui que não sejam afetivas, passa até ser um excesso de trabalho. Tem aqui um trabalho desenvolvido em grupo, atitudes, ações, o que é desenvolvido ali com outras energias, seja de trabalho, no ambiente de trabalho escolar, não é o que for aí. É muito cansativo. Alguém pensa muitas vezes, tem a sensação de desistir, ou se sente muito pressionado. E aí seja um momento, né, aqui, que haja necessidade de se recuperar, de tomar uma pausa para me restabelecer diante disso. Né? E, e o quadro de espadas fala justamente isso, o descanso do guerreiro. Possa surgir aqui comunicações a longa distância, coisas aí que surgem de maneira inesperada ou rápida demais, mas sem muito, sabe? É uma novidade ainda que não tem muitas bases, mas assim que traz clareza. Por exemplo, áreas de trabalho, que for coisas novas, né? Além de ter um asa, aqui a gente tem um louco falando de inícios da jornada, mas é aquela coisa sem muito aprofundamento ainda, mas que vai trazer entusiasmo e algo pode chegar então de maneira rápida para você a longa distância, por internet, por mensagens, ou o que for, tá? Talvez você de início pense que isso não é o que eu queria no momento. Traz esse quadro de copas falando dessa insatisfação e tédio, mas é uma coisa que tem um potencial. Ali não trouxe cartas do naipe de ouros para continuidade, mas assim, traz um entusiasmo inicial. Então, buscar aqui talvez confiar. Lá no início, não trouxe essa carta falando confie? Talvez confie nas propostas que virão, que futuramente possa dar um rumo aí, tá? Talvez não se apresente da maneira que você gostaria. Vamos ver. Um conselho para os consulentes escolher a opção número 2, Férias Citrino. Pense antes de julgar. Não falei? Às vezes não confia. Tá chamando atenção sobre isso também, para não tirar suas conclusões precipitadas. Vamos ver aqui na descrição. Ó, você às vezes se compromete. Algum, e examine e fala assim: você compromete com algo que você acha que não vai dar certo? Examine a situação. É seu julgamento que está justificando. Ou a sociedade está aplicando algo em você, tipo, é um truque? Depois de tudo, nós temos o hábito de fazer, de acreditar nas outras pessoas, ou garotas, está mencionando aqui, né? Que estão numa competição, mas eles precisam. é, Essa competição faz com que haja necessidade que as pessoas sejam perfeitas todos os tempos, haja de um comportamento perfeito. Então, volte atrás, tome um tempo e olhe a figura como um todo. Não é sempre claro de início, tá? Então, pede para você parar e observar toda a situação antes de você tomar um julgamento. As pessoas, como falou aí, para serem vistas, elas agem aí de maneira, às vezes, querendo ser perfeitas. E essa primeira observação, que é o julgamento, que fala, não é o que tem que ser reavaliado. Às vezes, nada é o que parece, entende? Então, olha, novamente essa carta do oráculo fez sentido na questão de confiar. Confiar às vezes não necessariamente em pessoas, mas confiar na sua intuição, de que você vai saber o melhor que é para fazer, tá? Então, mesmo se for em pessoas ou situações, veja bem aí como um todo, às vezes não é o que parece. As pessoas elas querem parecer aí perfeitinhas. Às vezes não é, ou às vezes situações, gente, ou mesmo você, tá? Tá chamando essa atenção para isso.
tá? Então tem coisas aí que podem até ser karmáticas, que traz essa instabilidade, você vai ver melhor do que é. E podem surgir, como disse, de maneira repentina, situações, opções, ofertas, né, para você nesse período, mas que você precisa reavaliar e não, às vezes, tirar conclusões precipitadas que tragam essa insatisfação aqui, tá? E vice-versa, né? A gente vê que você já de um período, de um tempo, já vem planejando coisas que talvez não tenha se desenvolvido e traz esse cansaço, às vezes descrença, né? Ou às vezes lidar com pessoas que ficam muito ali sem fazer nada. Isso é, né, justificável. Mas também se dá a oportunidade de começar coisas aqui, tá? Então, o louco, ele traz assim o pé atrás com relação à estabilidade, segurança, responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele é aberto a coisas novas. Então, às vezes a gente é preciso se abrir, tá bom? Então, veja se fez sentido essa mensagem para você. Se não, agradeço que esteja aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada, tchau.